Olá, estamos de volta com o nosso programa Respostas. Que bom que você está aí, esse sábado 22 de junho, fazendo o nosso caminho, a nossa peregrinação. Estamos aqui de volta nesse programa que dá oportunidade a você de enviar sua pergunta, de participar com a gente num momento tão bonito da nossa vida, da nossa semana, que é o sábado, dia que antecede a celebração da Páscoa do Senhor, o dia do Senhor, um dia tão significativo e tão importante para todos nós. Eu começo o programa de hoje sabendo que agora há pouco fomos comunicados de uma notícia muito feliz, que nos deixou muito felizes. O Papa escolheu o tema da Jornada Mundial da Juventude. Qual foi o tema? Da passagem do livro de Lucas. E Maria levantou-se apressadamente. A passagem, o episódio em que Maria vai visitar sua prima Isabel. Maria levantou-se apressadamente. Vai ser com certeza um convite que o Papa vai colocar para toda a juventude, sabendo que a juventude tem Maria como modelo da jovem, essa jovem de Nazaré, que não colocou nenhum obstáculo à ação de Deus na sua vida, integrou completamente a vontade de Deus na sua história, na sua vida, na sua existência, deu seu sim. Com certeza, Papa Francisco fará esse mesmo apelo para a juventude. Façam como Maria. Então, Maria levantou-se apressadamente, diz o texto do Evangelho. E esse ficou aí, então, o tema da nossa Jornada Mundial da Juventude. Muito bem, como vocês sabem, como de costume, nesse nosso primeiro bloco, nós somos colocados em contato com o texto do concílio, de modo especial nestes programas que nós temos realizado. Nós temos feito o percurso de buscar no concílio Vaticano II, nesse momento tão importante de um Pentecostes, onde toda a igreja é reunida com o sucessor de Pedro, os nossos bispos de 63 a 65, realizaram esse grande momento de comunhão de toda a igreja para tratar daqueles temas essenciais, daqueles temas que preparam a igreja para, no tempo, nesse momento específico da história, realizar o projeto de Deus, né? Como proposta de salvação para toda a humanidade. De fato, nós começamos o nosso percurso falando da igreja como um sinal. A igreja tem que ser um sinal de Deus, um sacramento. Foi o primeiro tema que a gente falou. Não sei se vocês se recordam, quem pôde assistir aquele programa. Sinal da íntima comunhão de Deus e também da unidade de todo o gênero humano. Ou seja, a igreja já começa chamada pelo Concílio Vaticano II a não ser sinal de divisão, a não ficar construindo muros entre as pessoas, mas ser ponte, diálogo, fomentar o diálogo, coisas afinal que o Papa tem dito, reiterado, todos os papas depois do Concílio Vaticano II, a importância do diálogo, do criar pontes entre as pessoas. E atenção, que hoje o nosso texto vai nos colocar na sequência daquilo que nós falamos no programa passado. Não sei se você lembra, nós falamos que o Pai tem um desejo. O desejo do Pai é que todos sejam salvos. Todos são chamados à comunhão da igreja, nessa comunidade de salvação, unidos em Cristo. Exatamente. Olha só, você vai ter aí agora o texto número 3 da Lumen Gentium, exatamente onde nós vamos falar qual é a missão do Filho com relação à igreja. E ele é colocado como o fundador, os fundamentos e o fundador desta obra de salvação que é a igreja. Então nós vamos falar, você vai ler agora o texto da Lumen Gentium que fala exatamente a missão, a obra do Filho, também na fundação da comunidade de salvação que é a igreja. Acompanhemos a leitura. Lumen Gentium número 3. Missão e obra do Filho, fundação da igreja. Veio, pois, o Filho, enviado pelo Pai, que nele nos elegeu antes de criar o mundo e nos predestinou para sermos seus filhos de adoção, porque ele aprove reunir nele todas as coisas. Por isso, Cristo, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao reino dos céus e revelou-nos o seu mistério, realizando com a própria obediência a redenção. A Igreja, ou seja, o reino de Cristo já presente em mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus. Tal começo e crescimento exprimem-nos o sangue e a água que emanaram do lado aberto de Jesus crucificado
e preanuncia-nos as palavras do Senhor acerca da sua morte na cruz. Quando eu for elevado acima da terra, atrairei todos a mim. Sempre que no altar se celebra o sacrifício da cruz, na qual Cristo nossa Páscoa foi imolado, realiza-se também a obra da nossa redenção. Pelo sacramento do pão eucarístico, ao mesmo tempo é representada e se realiza a unidade dos fiéis, que constituem um só corpo em Cristo. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo, luz do mundo, do qual vimos, por quem vivemos e para o qual caminhamos. A grandeza desse texto se encontra exatamente em continuação com o projeto do Pai. O Filho vem para cumprir o projeto do Pai. O número 2 da Lumen Gentium nos falou o quê? Que o Pai tem um desejo. O Pai tem uma vontade de salvação, que se exprime, não sei se vocês lembram a parábola do rei que quer fazer um banquete e quer a sala dos comensais lotada de gente. Ao convite enviado aos primeiros convidados, o que acontece? Esse pessoal diz não. Depois desse não, dessa recusa de muitos a participarem do banquete, convocado pelo rei, o rei envia novamente seus servos dizendo: olha, vocês vão pelos caminhos. Quem vocês encontrarem, os coxos, os aleijados, os cegos, os pobres, podem chamar todos. Eu quero o meu banquete cheio, lotado. Vejam que esse é o desejo profundo do coração de Deus. Deus quer que todos nós sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, essa carta que fala que o desejo profundo do coração de Deus é não nos perder. E não desiste de nós nem mesmo quando nós viramos as costas ao seu projeto de amor. E nesse projeto de amor, o Pai envia o seu Filho ao mundo para reconstruir as pontes entre o céu e a terra, para reconstruir as pontes da comunhão, porque a redenção é uma obra que começa primeiro, curando as feridas. Curando as feridas. Quais são as feridas? A ferida da nossa divisão. Divisão interior, divisão com o outro, divisão sobretudo com Deus, divisão com o mundo criado. Né? O que nós percebemos quando nós falamos do problema ecológico? É fruto do pecado. A falta de cuidado com a criação é demonstração, é fenomenologia daquele desequilíbrio que se encontra dentro do coração de cada um de nós. Né? Você fazer mal à criação, você destruir a criação. Então vejam, essa ruptura foi vencida pela obediência do Filho. O Filho viveu em plena conformidade. A minha vontade, ele tem a vontade de filho, não é fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Então o Pai envia o Filho para realizar esta sua obra de redenção. Por quê? Porque no projeto do Pai, todos nós somos chamados à comunhão com a vida divina. Deus não quer ser só Deus sem nós. Deus quer ser Deus em nós. Que maravilha, né? Deus não quer ser só Deus sozinho na Trindade, tá? Deus quer nos fazer participantes da vida divina. E você sabia que nós somos todos chamados, também aqueles que estão fora da comunhão visível da igreja, embora somos todos chamados também a esta mesma comunhão. Vejam que o Pai nos predestinou, estava falando hoje o texto, né? Escolhidos no Filho, né? Escolhidos no Filho. Então vejam, a fundação da igreja é obra do Filho, que responde por sua vez à vontade salvífica desse Deus. Porque a igreja terá que ser o quê? Não uma comunidade que fica jogando anátemas e condenando. A igreja não encontra alegria em condenar seus filhos. Dói seu coração, assim como dói um pai que perde seu filho para a droga, para a perdição, como nós costumamos assim dizer na nossa linguagem. O Pai quer salvar, o Pai quer nos reunir na sua comunhão, quer nos chamar a nos divinizar, e esse processo de divinização nos é permitido por ação da graça e pela presença da igreja. Por isso a igreja tem que ser uma comunidade de salvação e não de condenação. A condenação continua prevista, possível, diante do mistério da liberdade humana, mas aquilo que Deus deseja profundamente é salvar-nos todos. É salvar-nos todos. Então o número 3 da Lumen Gentium fala, nele
a passagem de Efésios, nós estamos lá no capítulo 1 do livro de Efésios, né? Que se escreve aos Efésios. Nele, em Cristo, o Pai nos elegeu, atenção, antes da criação do mundo. Interessante também a homilia de Dom Dimas, na celebração, na solenidade de Corpus Christi. O Pai antes da criação do mundo. Significa que antes do pecado, inclusive, nos predestinou, nos elegeu. Somos todos eleitos, né? Essa eleição antes de criar o mundo. Fala Efésios que Deus, o Pai, predestinou-nos para sermos seus filhos de adoção. E o que é essa adoção filial? É uma das obras da ação da graça. Eu estava dizendo para vocês. Primeira ação da graça de Deus, a primeira obra da redenção é nos colocar em justiça diante de Deus. Porque Deus também é justo. Essa justiça promana da cruz, do sacrifício redentor de Cristo e não das obras nossas. Nesse sentido, somos justificados pela fé, pela obra da redenção desse Deus. A nossa salvação é dom, a nossa salvação é graça. Mas não se trata simplesmente a obra da graça de remir os pecados. A remissão dos pecados é uma etapa da obra redentora de Deus, mas depois nos encaminha para a nossa divinização, para a nossa plenificação em Deus. Isso acontece como? Nos cristificando. Nós somos, a partir daquela dinâmica que nasce, sobretudo nas águas do batismo, onde nós nascemos para a igreja, onde tem o início da nossa história, ordinariamente falando, o início da nossa história de salvação e de comunhão com Deus, desse Deus que vem morar em nós. Deus mora em nós. Essa intimidade que Deus quer estabelecer, a igreja tem que ser sinal, tem que ser proposta de salvação, tem que ter os sacramentos. O que são sacramentos? Os sacramentos são ações de Deus, ações de Cristo na igreja. É Cristo que age quando se batiza. É Cristo que está batizando. É Cristo que está se oferecendo no altar da Eucaristia. E de fato se fala da Eucaristia, porque a Eucaristia para nós recorda-nos o sacrifício redentor de Cristo que nos une todos. A unidade do gênero humano é projeto, faz parte, é incluído nesse projeto de salvação de Deus. Então, quando o Filho decide cumprir a vontade do Pai, é exatamente essa a vontade do Pai. Primeiro, o Filho implanta, dá início ao reino de Deus. Também o Filho institui a igreja, que o texto da Lumen Gentium fala que a igreja já é Cristo presente em mistério, o reino de Cristo presente em mistério. E aí se fala desse início e da continuidade dessa obra, comparados, analogia com aquilo que acontece com o lado aberto de Cristo na cruz. Saiu sangue e água. Os padres da igreja falavam desde o início que ali fala-se do nascimento, né? Do caminho da igreja que vai precisar de um início, que é o batismo, e o alimento dos peregrinos, que é exatamente o sangue, a Eucaristia, o sacrifício redentor de Cristo. Porque Cristo diz, e eu atrairei todos a mim. Esse é o papel e a missão da igreja. Não é afastar as pessoas, né? Não é afastar as pessoas pelos seus anátemas. Não é uma igreja que fica caçando hereges. É uma igreja que fica atraindo as pessoas para o mistério de Cristo. E nele nós encontramos a nossa redenção, a nossa plenitude. E aqui nós terminamos esse nosso bloco, mas você é convidado a continuar com a gente. Fique aí e nós vamos para o nosso segundo bloco. Agora vem o intervalo e eu já posso anunciar para você. Você vai poder já nos enviar suas perguntas. 3349-1015 ou pelo celular, pelo WhatsApp 99347-0532. Prepara aí a sua pergunta que nós já voltamos.